Hoje nos colocamos debaixo da poderosa verdade revelada no Salmo 34, uma declaração viva de que Deus não está distante, não está indiferente e jamais ignora o clamor daqueles que o buscam com um coração sincero. A palavra afirma que o Senhor ouve o justo, vê suas lágrimas, conhece suas batalhas e age no tempo certo para livrar, proteger e sustentar. Nenhuma aflição é grande demais quando colocada diante do Altíssimo. Nenhum inimigo é forte o suficiente para prevalecer contra quem escolhe se refugiar em Deus. Ao iniciar esta oração, abra o coração e permita que a fé substitua o medo, que a confiança silencie a ansiedade e que a presença do Senhor envolva sua vida, sua casa e sua família. Há lutas invisíveis, pressões que ninguém vê, pesos que só você conhece, mas o Salmo 34 revela uma verdade que sustenta a alma. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso significa que você não caminha sozinho, não enfrenta as batalhas sem cobertura, não atravessa os dias difíceis sem proteção. Mesmo quando o inimigo tenta semear confusão, roubar a paz, enfraquecer a fé ou gerar insegurança, a mão de Deus permanece firme, guardando cada passo, fortalecendo o coração e frustrando toda a armadilha levantada contra você. Hoje, essa palavra não é apenas lida, ela é declarada sobre sua vida como escudo, como fortaleza e como promessa viva de que Deus já está agindo ao seu favor. Senhor meu Deus, diante da Tua presença, eu descanso e levanto minha voz em confiança, declarando que minha vida está sob o Teu cuidado. Mesmo quando o medo tenta se aproximar, quando o cansaço pesa, quando as lutas parecem longas demais, eu escolho confiar na Tua palavra, que diz que os justos clamam e o Senhor os ouve. Eu creio que toda afronta será silenciada, que toda injustiça será tratada por Tuas mãos e que nenhuma palavra contrária terá poder sobre aquilo que o Senhor já determinou. Renova minhas forças, fortalece minha mente, guarda meu coração e sustenta meus passos, porque eu não dependo da minha força, mas do Teu poder. Declaro que onde havia ansiedade, agora há paz. Onde havia desgaste, agora há renovo. Onde havia medo, agora há fé. Que minha casa seja um ambiente de proteção, minha família seja cercada por Tua presença e minha vida se torne um testemunho vivo da Tua fidelidade. Assim como o Salmo 34 afirma que os que confiam no Senhor jamais serão envergonhados, eu descanso nessa promessa, sabendo que meu futuro está seguro em Tuas mãos. Recebo Tua paz, Tua direção e Teu cuidado, e sigo confiante, porque aquele que confia em Ti permanece de pé, permanece firme e jamais será abalado. Neste momento da oração, antes de prosseguirmos ainda mais fundo, eu te convido a fazer algo simples, mas extremamente poderoso. Se essa palavra está tocando o seu coração, se você sente que precisa do cuidado, do livramento e da intervenção de Deus sobre a sua vida, escreva agora nos comentários o seu nome ou o nome de alguém por quem você deseja interceder. Cada nome escrito aqui representa um clamor que sobe diante do Senhor, uma vida apresentada no altar, uma história que Deus conhece em detalhes. Ao comentar, você não está apenas digitando palavras, você está declarando fé, abrindo o coração e permitindo que essa oração alcance áreas que talvez ninguém mais veja. Nós vamos ler, vamos orar juntos e vamos apresentar cada pedido diante de Deus, crendo que Ele ouve o justo quando clama. Se sentir no coração, escreva também aquilo que você espera que Deus faça, porque não existe pedido pequeno demais quando colocado nas mãos do Pai. Permaneça conosco, não saia agora, porque essa oração continua e Deus ainda tem mais para falar com você. O que está sendo liberado aqui não é apenas palavra, é presença, é cuidado, é direção. Fique, participe, entregue, porque o Senhor honra aqueles que se colocam diante dele com um coração sincero.
Se você ainda está aqui, é porque o Espírito de Deus está trabalhando dentro de você, tocando áreas profundas do seu coração que talvez nem você saiba explicar. Por isso, eu peço novamente, com calma e com verdade, escreva nos comentários o seu nome, o nome da sua família ou o nome daquela pessoa que você ama e que precisa de oração neste momento. Não tenha pressa, não faça isso de forma mecânica. Faça como um ato de fé, como quem entrega algo precioso nas mãos de Deus. Cada nome escrito aqui se transforma em um clamor vivo, em uma intercessão que sobe diante do Senhor. Talvez você esteja enfrentando lutas silenciosas, batalhas que ninguém vê, dores que você carrega sozinho, mas Deus vê, Deus conhece e Deus responde. Ao comentar, você se conecta com essa corrente de fé, você não caminha mais sozinho, você se une a outras pessoas que também estão buscando refúgio no Senhor. Escreva o que pesa no seu coração. Escreva aquilo que você espera que Deus transforme, porque quando colocamos em palavras diante dele, declaramos que confiamos mais na promessa do que no problema. Permaneça conosco, continue nessa oração, porque Deus ainda está fortalecendo, ainda está curando, ainda está restaurando. Não saia agora, não interrompa esse momento, porque há algo sendo gerado no espiritual enquanto você permanece. O Senhor honra quem permanece, quem confia, quem entrega de verdade. Fique, participe, escreva, clame, porque o Deus que ouve o justo quando clama continua agindo, continua ouvindo e continua cuidando de você. Enquanto você permanece aqui, permita que essa oração continue alcançando camadas mais profundas da sua alma. Não apresse este momento, não trate como algo comum, porque há um mover silencioso acontecendo agora. Deus trabalha no tempo da permanência, no tempo de quem decide ficar mesmo sem ver ainda o resultado. Se o seu coração está apertado, se existe uma angústia que insiste em voltar, se há um medo que tenta roubar sua paz, entregue isso agora. Coloque em palavras, escreva nos comentários, não para homens, mas como quem coloca um pedido diretamente no altar. Deus não se assusta com a sua dor. Ele não rejeita o seu clamor. Ele não ignora as suas lágrimas. Pelo contrário, a palavra nos lembra que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Fique mais um pouco. Continue respirando fundo. Continue ouvindo. Continue crendo. Há pessoas que chegaram aqui cansadas, desanimadas, quase desistindo, e o Senhor está renovando as forças enquanto essa oração avança. Não saia agora, porque muitas vezes a resposta vem no tempo da insistência, no momento em que decidimos não interromper a presença. Deus está organizando o que parecia confuso, fortalecendo o que estava fraco e trazendo clareza onde só havia dúvida. Permaneça, porque quem permanece é fortalecido, quem permanece é guardado. Quem permanece aprende a confiar não apenas quando tudo vai bem, mas também quando tudo parece difícil. Essa oração continua e o Senhor ainda está falando com você. Continue aqui comigo mais um pouco, sem distrações, sem pressa, sem permitir que nada roube esse momento que está sendo construído entre você e Deus. Há coisas que o Senhor só revela quando escolhemos permanecer em silêncio, quando decidimos confiar, mesmo sem entender tudo. Talvez você tenha chegado até aqui carregando perguntas, incertezas, situações que parecem sem saída, mas enquanto essa oração segue, Deus vai trabalhando de forma invisível, ajustando o que estava fora do lugar, fortalecendo o que estava prestes a ceder. Não minimize o que você sente, não esconda suas dores, porque o Senhor conhece cada detalhe da sua história. Ele sabe onde doeu, sabe onde você quase desistiu, sabe onde o medo tentou te paralisar. Por isso, entregue tudo agora, sem reservas. Se for preciso, escreva mais uma vez nos comentários. Coloque em palavras aquilo que você ainda não conseguiu falar em voz alta. Deus honra a sinceridade do coração. Ele não se move por aparência, mas por verdade. Fique mais um pouco,
Porque muitas vezes o alívio não vem no início, vem no processo, vem enquanto permanecemos. O Senhor está ensinando você a descansar mesmo em meio à luta, a confiar mesmo quando o cenário não mudou ainda. Essa oração não é apenas palavras. É um caminho de fortalecimento, é um tempo de alinhamento espiritual, é um convite para confiar além do que os olhos veem. Continue, permaneça, porque Deus não terminou de agir na sua vida. À medida que você continua aqui, algo começa a se aquietar dentro de você, mesmo que as circunstâncias ao redor ainda não tenham mudado. Esse silêncio interior não é vazio, é presença. É Deus ensinando seu coração a confiar antes de ver, a descansar antes da resposta, a permanecer firme antes da vitória se manifestar. Muitas vezes esperamos que tudo se resolva para então ter paz, mas o Senhor faz o contrário. Ele entrega a paz primeiro para que você consiga atravessar o processo. Se sua mente insiste em voltar para o problema, traga-a de volta para esta oração. Se pensamentos de medo surgirem, entregue-os agora. Deus está fortalecendo sua fé enquanto você permanece. Há promessas que só se cumprem em quem não desiste no meio do caminho, em quem continua mesmo cansado, em quem permanece mesmo sem entender. Por isso, fique mais um pouco. Cada minuto aqui é um passo longe da ansiedade e mais perto da confiança. O Senhor está cuidando de detalhes que você nem percebe, está fechando portas que te feririam e preparando caminhos que você ainda não consegue enxergar. Continue, porque quem confia no Senhor jamais é confundido. Ele não abandona, não falha, não se atrasa. Enquanto essa oração avança, Deus vai alinhando sua mente, curando suas emoções e renovando suas forças. Permaneça, porque esse tempo não é perdido. É um investimento espiritual que trará frutos no tempo certo. Permaneça mais um pouco, porque há um fortalecimento acontecendo agora que não depende das circunstâncias externas, mas daquilo que Deus está fazendo dentro de você. Às vezes, nada muda do lado de fora de imediato, mas por dentro algo se organiza, se firma, se estabelece. O coração que estava inquieto começa a encontrar descanso. A mente que estava confusa começa a ganhar clareza. A alma que estava cansada começa a respirar novamente. Esse é o cuidado silencioso de Deus. Esse é o agir que não faz barulho, mas transforma profundamente. Não subestime esse momento. Muitas respostas não chegam como um impacto. Chegam como uma certeza tranquila de que você não está sozinho e de que tudo está sendo conduzido pelas mãos certas. Se o desânimo tentou te visitar, se a esperança parecia frágil, receba agora um novo fôlego. Deus não abandona no meio do caminho. Ele sustenta, Ele fortalece, Ele acompanha cada passo. Continue aqui, porque enquanto você permanece, o Senhor vai alinhando seus pensamentos, vai fortalecendo sua fé e vai te lembrando de quem Ele é na sua vida. Essa oração segue como um abraço espiritual, como um lugar seguro onde você pode descansar sem máscaras, sem pressa, sem medo. Fique, confie, entregue, porque Deus ainda está trabalhando, ainda está cuidando e ainda vai surpreender você no tempo certo. Permaneça aqui comigo, porque este próximo momento não é apenas uma continuação da oração, é um aprofundamento, é um convite para descer mais fundo na presença de Deus e permitir que Ele toque áreas que muitas vezes evitamos encarar. Há um tempo em que o Senhor trabalha nas superfícies, acalmando, confortando, trazendo alívio imediato. Mas há também um tempo em que Ele vai além, alcança as raízes, os pensamentos escondidos, as dores antigas, os medos silenciosos que moldaram decisões, palavras e atitudes ao longo da vida. Este é esse tempo. Enquanto você permanece, Deus começa a reorganizar não apenas o que você sente, mas o modo como você enxerga a si mesmo, o mundo e o futuro.
Talvez você tenha aprendido a sobreviver sendo forte o tempo todo, segurando tudo sozinho, sem pedir ajuda, sem demonstrar fraqueza. Mas diante de Deus, não existe necessidade de máscaras. Aqui você pode descansar, soltar o peso, admitir o cansaço, reconhecer que precisa do cuidado do Pai. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. Deus entra onde você parou de tentar controlar. Ele começa a agir onde você já não tinha mais forças. Ele assume batalhas que você vinha lutando sozinho há tempo demais. Há momentos em que a vida aperta de forma silenciosa, sem grandes tragédias visíveis, mas com um acúmulo de pequenas pressões diárias que vão roubando a alegria, o ânimo e a esperança. O Salmo 34 nos lembra que Deus não está atento apenas aos grandes clamores, mas também aos suspiros, às orações feitas em silêncio, às lágrimas derramadas quando ninguém está olhando. Ele conhece a sobrecarga que você carrega, sabe das responsabilidades que pesam, das expectativas que colocaram sobre você, das cobranças que você mesmo se impôs. Por isso agora, entregue tudo isso. Não apenas os problemas óbvios, mas também aquilo que você normalizou como parte da vida, mesmo estando pesado demais. Deus não criou você para viver constantemente no limite. Ele é o Deus que restaura, que renova, que ensina a caminhar com leveza, mesmo em meio às responsabilidades. Enquanto você permanece nesta oração, permita que o Senhor vá retirando esse peso invisível que se acumulou sobre seus ombros e substituindo por descanso interior. Talvez existam feridas que você aprendeu a ignorar, decepções que nunca foram totalmente curadas, palavras que te marcaram mais do que você admite, situações em que você deu o seu melhor e ainda assim foi mal interpretado, rejeitado ou esquecido. Deus viu cada uma dessas cenas. Ele estava presente quando você se sentiu injustiçado, quando sentiu vontade de desistir, quando pensou que não valia a pena continuar tentando. O Salmo 34 declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que Ele não se afasta quando você se sente fraco. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Neste momento, permita que Deus toque nessas feridas antigas, não para reabrir a dor, mas para curar de forma definitiva. Cura não é esquecer que aconteceu, é lembrar sem que doa, é seguir sem que aquilo determine quem você é. Enquanto esta oração avança, o Senhor vai restaurando sua identidade, lembrando quem você é nele, fortalecendo sua confiança e te libertando de pesos que não precisam mais ser carregados. Há também decisões que você precisa tomar, caminhos que precisam ser escolhidos, situações que exigem sabedoria. Às vezes o medo de errar paralisa, faz você adiar, empurrar, evitar enfrentar o que precisa ser resolvido. Mas Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de direção. Enquanto você permanece aqui, Ele começa a clarear pensamentos, alinhar intenções, mostrar com mais nitidez aquilo que precisa ser feito. Nem sempre a resposta vem como uma voz audível, muitas vezes vem como paz em relação a uma escolha, como inquietação em relação a outra, como uma certeza tranquila que se estabelece no coração. Confie nesse processo. Deus sabe o que está fazendo. Ele conhece o caminho que você ainda não vê e está te preparando para caminhar por ele com segurança. Se você sente que sua fé foi abalada por situações recentes, se orações parecem não ter sido respondidas da forma que você esperava, este é um tempo de realinhamento. Fé não é ausência de dúvidas. Fé é decidir confiar mesmo quando não entende tudo. O Salmo 34 nos ensina que aqueles que buscam ao Senhor não ficam desamparados. Isso não significa que nunca enfrentarão dificuldades, mas que nunca enfrentarão sozinhos. Deus não prometeu uma vida sem lutas.
prometeu presença constante em cada uma delas. Enquanto você permanece nesta oração, permita que sua fé seja fortalecida não por aquilo que você vê, mas por quem Deus é. Ele continua sendo fiel, continua sendo justo, continua sendo bom, independentemente das circunstâncias. Há também um renovo sendo liberado agora sobre sua mente. Pensamentos repetitivos de medo, fracasso, escassez ou culpa começam a perder força. Deus não te chamou para viver aprisionado em ciclos mentais que roubam sua paz. Ele te chamou para viver em liberdade. A palavra diz que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Enquanto você permanece, Deus vai quebrando esses ciclos, substituindo mentiras por verdades, insegurança por confiança, ansiedade por descanso. Talvez você não perceba imediatamente, mas algo está sendo reorganizado dentro de você. A forma como você reage às situações começa a mudar. A forma como você se vê começa a ser restaurada. A forma como você encara o futuro começa a ganhar esperança novamente. O Salmo 34 também fala de provisão, de cuidado constante, de um Deus que não deixa faltar aquilo que é essencial. Talvez sua preocupação hoje esteja ligada à área financeira, ao sustento, à estabilidade, ao futuro da sua família. Deus conhece essas necessidades. Ele não ignora contas, responsabilidades, compromissos. Ele é um pai presente, atento aos detalhes da vida diária. Enquanto você permanece aqui, entregue também essa área. Não apenas pedindo recursos, mas pedindo sabedoria, direção, discernimento e paz. Deus abre portas que ninguém pode fechar, cria caminhos onde parecia não haver saída e sustenta de formas que muitas vezes fogem da lógica humana. Confie que Ele está cuidando, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Este também é um tempo de restauração emocional. Relações desgastadas, vínculos feridos, distâncias que se criaram ao longo do tempo. Deus é especialista em reconstruir o que parecia perdido. Ele ensina a perdoar sem se anular, a amar sem se machucar novamente, a estabelecer limites saudáveis sem endurecer o coração. Enquanto você permanece, permita que Deus trate sua forma de se relacionar. Cure mágoas profundas e te dê um coração mais leve. Um coração curado consegue amar melhor, confiar com sabedoria e seguir sem carregar rancores que só fazem mal a quem os carrega. Ao permanecer nesta oração, você também está declarando algo poderoso no mundo espiritual, que você confia mais em Deus do que no medo, mais na promessa do que no problema, mais na presença do que na ausência de respostas imediatas. Essa permanência não é passiva, é um ato de fé. É dizer, eu fico, eu confio, eu espero. E Deus honra essa postura. Ele fortalece quem permanece, sustenta quem confia, renova quem não desiste. Mesmo que você não veja ainda o resultado final, saiba que cada minuto aqui está produzindo algo eterno, algo que vai refletir na sua forma de viver, decidir e caminhar. Continue respirando fundo, continue ouvindo, continue permitindo que essa oração alcance você por completo. Deus ainda está trabalhando, ainda está ajustando, ainda está cuidando. O que hoje parece confuso, amanhã fará sentido. O que hoje pesa, amanhã será testemunho. O que hoje te preocupa e amanhã será motivo de gratidão. Permaneça, porque o Deus que começou essa obra em você é fiel para completá-la no tempo certo. Chegamos agora ao momento final desta oração e nada aqui é por acaso. Se você permaneceu até este ponto, é porque algo dentro de você escolheu confiar. Escolheu não sair, escolheu continuar mesmo sem ter todas as respostas. Isso, por si só, já é um ato de fé. Deus honra a permanência. Ele honra o coração que não desiste no meio do processo, que não abandona a presença quando ainda não vê o resultado. Neste encerramento, não estamos apenas concluindo palavras, estamos selando tudo o que foi entregue.
tudo o que foi declarado e tudo o que foi colocado diante do Senhor ao longo desta oração. Agora é tempo de descansar, de permitir que a paz de Deus tome completamente o lugar da inquietação, da ansiedade e do medo. Respire fundo mais uma vez e permita que seu coração se aquiete, porque Deus está no controle. Senhor, diante de tudo o que foi falado, sentido e entregue, eu declaro descanso. Descanso para a mente cansada. Descanso para o coração sobrecarregado. Descanso para a alma que passou por mais lutas do que consegue explicar. Tu conheces cada detalhe da vida de quem está orando agora. Tu sabes o que foi pedido em palavras e também aquilo que ficou guardado em silêncio. Nada te escapa, nada te surpreende. Por isso eu confio. Confio que o Senhor ouviu cada clamor, recolheu cada lágrima e está agindo mesmo quando os olhos ainda não conseguem ver. Eu entrego o controle, entrego a pressa, entrego a ansiedade pelo amanhã e escolho descansar na certeza de que o Senhor governa todas as coisas com perfeição. Pai, eu declaro que este coração que agora ora não sairá daqui da mesma forma que entrou. Onde havia peso, haverá leveza. Onde havia confusão, haverá clareza. Onde havia medo, haverá coragem. Não uma coragem arrogante, mas uma coragem serena, sustentada pela confiança em Ti. Que a Tua paz, aquela que excede todo o entendimento, guarde a mente e o coração de quem está aqui. Que essa paz permaneça mesmo quando o dia avançar, mesmo quando as responsabilidades retornarem, mesmo quando as dificuldades tentarem se levantar novamente. Que essa paz seja uma âncora firme, lembrando constantemente que Deus está presente, ativo e cuidando de tudo. Eu declaro, Senhor, que nenhuma palavra contrária terá poder sobre a vida desta pessoa, nenhuma sentença de derrota, nenhum rótulo imposto pelo passado, nenhuma voz de acusação ou desânimo prevalecerá. Tudo aquilo que não vem de Ti perde força agora. Toda culpa excessiva, toda condenação, todo sentimento de insuficiência é quebrado neste momento, porque em Ti há perdão, há restauração e há recomeço. O passado não define mais o futuro. Os erros não têm mais a palavra final. A Tua graça é maior, a Tua misericórdia se renova e o Teu amor sustenta. Pai, eu entrego diante de Ti cada área da vida de quem ora agora. A família, os relacionamentos, o trabalho, as decisões, os sonhos, os medos e as expectativas. Que tudo esteja alinhado com a Tua vontade. Onde houver portas que precisam se fechar, que se fechem em paz. Onde houver caminhos que precisam se abrir, que se abram no tempo certo. Dá discernimento para reconhecer a Tua direção e humildade para aceitar quando o Senhor diz para esperar. Ensina a confiar nos processos, mesmo quando eles são desconfortáveis. Ensina a descansar no silêncio, mesmo quando a resposta parece demorar. Senhor, guarda a mente de quem está aqui contra pensamentos repetitivos de ansiedade, fracasso e medo. Que a mente seja um lugar de paz e não de batalha constante. Que os pensamentos sejam alinhados com a Tua verdade e não com as mentiras que tentam se infiltrar. Quando o medo tentar voltar, que a lembrança desta oração venha à mente como um lembrete de que o Senhor já está cuidando. Quando a dúvida surgir, que a fé se levante como resposta. Quando o cansaço bater, que o renovo venha de Ti, trazendo novas forças para continuar. Eu declaro também provisão, Senhor. Provisão não apenas material, mas emocional, espiritual e mental. Que nada falte. Que o essencial seja suprido. Que o coração não viva refém da escassez, mas confiante na Tua fidelidade. Onde houver preocupação com o amanhã, que haja confiança. Onde houver insegurança, que haja estabilidade em Ti. Tu és o Deus que cuida dos detalhes, que sustenta no dia a dia, que abre caminhos improváveis e surpreende com soluções que fogem à lógica humana. Que essa confiança acompanhe quem ora agora em cada passo. Pai,
Restaura as forças de quem chegou aqui cansado. Há pessoas que seguiram fortes por muito tempo, segurando tudo sozinhas, sem demonstrar fraqueza, sem pedir ajuda. Hoje, que elas possam descansar em ti, que não precisem provar nada para ninguém, que saibam que podem ser cuidadas, sustentadas e fortalecidas pelo Senhor. Que esse descanso não seja apenas momentâneo, mas uma nova forma de viver, confiando mais, carregando menos, entregando mais e se preocupando menos. Eu declaro que a esperança seja renovada. Onde havia desânimo, que surja expectativa. Onde havia sensação de estagnação, que surja movimento, que os sonhos que pareciam adormecidos sejam revisitados com sabedoria e paz, que o futuro não seja visto com medo, mas com confiança. Não porque tudo será fácil, mas porque Deus estará presente em cada etapa. A presença do Senhor faz toda a diferença. Com Ele, até os desertos se tornam lugares de aprendizado e fortalecimento. Senhor, que a casa de quem ora agora seja um ambiente de paz. Que ao entrar, a presença do Teu Espírito seja sentida. Que haja descanso, diálogo, compreensão e proteção. Que toda tensão seja dissipada, que toda palavra dura seja substituída por palavras de vida, que todo ambiente pesado seja transformado em lugar de acolhimento. Que essa paz se estenda à família, aos relacionamentos e a todos que convivem com essa pessoa. Que ela seja um canal da Tua presença, não por esforço, mas porque está conectada contigo. Ao encerrar esta oração, eu declaro que nada do que foi entregue aqui será esquecido. Nada do que foi falado caiu no vazio. Nada do que foi sentido passou despercebido. Tudo foi acolhido pelo Senhor, tudo foi visto, tudo foi ouvido. E mesmo que os resultados não apareçam imediatamente, a certeza permanece. Deus está trabalhando. Ele não falha, não se atrasa e não abandona. O tempo de Deus é perfeito e a sua fidelidade não muda. Que ao sair desta oração, essa pessoa leve consigo a paz, a confiança e a certeza de que não está sozinha. Que cada passo seja dado com mais leveza. Que cada dia seja vivido com mais fé. Que cada desafio seja enfrentado com a convicção de que o Senhor luta por ela. Que o coração permaneça firme, mesmo quando os ventos contrários surgirem. Que a confiança em Deus seja maior do que qualquer circunstância. Eu selo esta oração em descanso, em paz e em confiança. Que tudo o que foi declarado aqui produza frutos no tempo certo. Que a fé continue viva. Que a esperança permaneça firme. Que o amor de Deus envolva, sustente e conduza. E que, mesmo nos dias difíceis, essa pessoa se lembre: o Senhor é refúgio, é fortaleza, é cuidado constante. Nada pode separar do teu amor. Amém.